Existe um livro de 1864 que descreve, com uma precisão quase assustadora, o que você sentiu na última vez que pegou o celular. Aquela rolagem infinita atrás de algum entretenimento que nunca vem e que, no fim, só te entrega mais cobrança e mais comparação. A sensação de que está ficando para trás, de que deve alguma coisa a alguém, de que, a qualquer momento, vão perceber que você não é tão capaz quanto finge ser. Você acha que isso é culpa do celular, da internet, do excesso que define a vida hoje? E faz sentido. Nada disso existia até ontem. Mas e se eu te dissesse que, mais de 100 anos antes de a primeira tela acender, dois homens já tinham sentido exatamente isso? Que eles desceram até o fundo dessa inquietação e voltaram de lá com um mapa. Um russo doente e febril, e um tcheco discreto que pediu, antes de morrer, que queimassem tudo o que escreveu. Nunca se conheceram. Viveram em países, línguas e gerações diferentes. E ainda assim, quando você coloca lado a lado o que cada um escreveu, é como se os dois tivessem se sentado juntos para redigir, com uma antecedência absurda, o manual da sua mente. Os nomes deles: Fyodor Dostoiévski e Franz Kafka. E a pergunta que eu quero que você segure no peito até o final é esta: e se a sua ansiedade não fosse um defeito a ser consertado? E se ela não fosse moderna coisa nenhuma, nem culpa do celular, mas a coisa mais antiga e mais humana que existe? Eu prometo voltar a essa pergunta no final. Vamos começar pelo russo, porque foi ele quem deu nome à doença. Em 1864, Dostoiévski publicou um livro pequeno e desconfortável, que costuma ser traduzido como Memórias do Subsolo. O narrador não tem nome. Ele se descreve apenas como um homem que vive isolado, num porão, falando sozinho, remoendo cada pensamento e cada humilhação até não sobrar nada. E logo nas primeiras páginas, ele solta uma frase que mudou a forma como entendemos o sofrimento humano. Ele diz, em essência, que ter consciência demais é uma doença. Uma doença de verdade, completa. Para um segundo e pensa nisso. A gente passa a vida sendo ensinado que pensar é bom, que refletir é virtude, que a pessoa que analisa tudo de todos os ângulos é a mais inteligente, a mais admirável. E aqui está Dostoiévski dizendo o contrário, que existe um ponto a partir do qual a consciência deixa de ser uma ferramenta e vira uma prisão. O homem do subsolo não consegue agir. Ele pensa tanto antes de fazer qualquer coisa que, quando chega a hora, a vontade já apodreceu por dentro. Ele inveja as pessoas que ele chama de homens de ação, aquelas que simplesmente fazem, batem na mesa, agem por instinto. Para ele, elas são quase animais, felizes, mas burras. E ele se considera o oposto, lúcido, profundo e completamente incapaz de viver. Agora me responde com sinceridade. Isso não te lembra alguém? A pessoa que escreve a mensagem, apaga, reescreve e no fim não manda nada. Que coloca o produto no carrinho e fica 3 dias pensando até não comprar. Que tem uma ideia de projeto e nunca começa, porque já imaginou todas as formas de aquilo dar errado. Isso tem um nome hoje. A gente chama de ansiedade, de paralisia por análise, de pensar demais, e trata como um defeito de caráter. Dostoiévski chamou, há mais de 160 anos, de excesso de consciência. E entendeu algo que a gente ainda custa a aceitar: que essa dor não vem de falta de inteligência. Vem de inteligência demais, sem para onde ir. É um motor potente demais para o chassi. Não te leva mais rápido, te despedaça por dentro. E o homem do subsolo ainda diz algo mais perturbador sobre a própria felicidade. Na época dele havia uma ideia muito otimista, a de que, se a gente organizasse bem a sociedade e desse a todos conforto e segurança, o ser humano finalmente seria feliz e racional. Resolva os problemas materiais e a paz interior vem junto. E o homem do subsolo ri disso. Ele diz que, mesmo num paraíso de conforto absoluto,
o ser humano inventaria o sofrimento de propósito. Faria alguma loucura só para provar que é livre, que não é uma engrenagem previsível, que prefere o sofrimento que escolhe a felicidade que lhe é imposta. Pensa na profundidade disso. A gente acredita que a ansiedade vem da falta de dinheiro, de tempo, de certeza. E corre a vida inteira tentando preencher essas faltas, certo de que do outro lado mora a calma. Mas você já reparou que quem consegue essas coisas não para de se inquietar? Que a calma prometida nunca chega? Dostoiévski explicou isso há um século. Boa parte do sofrimento não vem do que falta. Vem da própria estrutura da consciência humana. Da liberdade de escolher, que é também o peso de escolher. Da capacidade de imaginar o futuro, que é também a de temê-lo. Então o Russo nos deu o diagnóstico da consciência. Mas faltava mapear outra coisa. O que acontece quando o ser humano é reduzido a uma função e julgado por um tribunal que não tem rosto? E quem mapeou isso foi o tcheco Franz Kafka. Era, de dia, um funcionário comum de uma companhia de seguros. E à noite escrevia pesadelos. Mas não pesadelos caóticos, pesadelos lógicos. Mundos onde as regras existem, mas ninguém te explica quais são. Onde você é cobrado e julgado, mas nunca descobre exatamente por quê. Pega a história mais famosa dele, a Metamorfose. Um homem chamado Gregor Samsa, um caixeiro viajante, acorda uma manhã transformado num inseto monstruoso. E aqui está o detalhe que quase todo mundo deixa passar. A primeira preocupação de Gregor não é "Meu Deus, eu virei um inseto". É que ele vai se atrasar para o trabalho. Ele olha para o relógio, vê que perdeu o trem e entra em pânico imaginando o que o chefe vai pensar. Para e pensa. O homem virou um monstro durante a noite. E o primeiro pensamento dele é sobre o horário do trem. Kafka está mostrando que a metamorfose verdadeira aconteceu muito antes da barata. Gregor já tinha sido reduzido, havia anos, a uma função, um meio de pagar as dívidas da família, uma engrenagem, um corpo que produz. A transformação física só tornou visível o que já era verdade. E quando ele finalmente morre, esquecido no quarto, a família sente alívio. A vida continua, como se ele nunca tivesse importado de verdade. Como se ele tivesse sido, o tempo todo, apenas a função que exercia. Pensa em quanta gente vive esse medo sem nunca ter virado inseto. Gente que se sente útil só enquanto produz, visível só enquanto entrega, e que carrega um medo silencioso, o de que, no dia em que parar de funcionar, vai descobrir que ninguém havia de verdade. Que viam o que ela fazia, não quem ela era. Essa é a ansiedade da existência por desempenho. A sensação de que o seu valor não é algo que você tem por existir, mas algo que você precisa provar todos os dias. E o celular joga gasolina nisso, porque transformou a vida inteira numa vitrine. Agora não basta produzir no trabalho. Você precisa de um corpo que performa, férias que performam, uma felicidade que performa para a câmera. E essa plateia nunca fecha. E é aí que Kafka nos leva à sua outra grande obra, O Processo. Um homem chamado Joseph K. acorda e descobre que está sendo preso. Há um processo correndo contra ele. Ele exige saber que crime cometeu. E ninguém, em nenhum momento do livro inteiro, jamais lhe diz qual é a acusação. Ele passa o romance todo se enredando numa burocracia labiríntica, correndo atrás da própria inocência num sistema que nunca esclarece do que ele teria que se defender. E aí acontece o mais terrível. Ele começa a se sentir culpado, mesmo sem saber do quê. Pensa nisso como um tribunal. Um tribunal que se reúne todos os dias para julgar você, mas que não tem juiz visível, não tem endereço, não tem acusação que você possa ler e contestar, e cuja sentença nunca sai. Você só vive sob a suspeita permanente de ser culpado de alguma coisa. Soa familiar? É a culpa difusa do mundo moderno. A sensação de fundo, sempre presente, de que você deveria estar fazendo mais, sendo mais,
de que está em débito com alguém. E onde esse tribunal se reúne com mais força hoje? No mesmo lugar onde a gente começou. Toda vez que você abre o aplicativo e vê a vida editada dos outros, o tribunal entra em sessão e você sai dela um pouco mais culpado. Culpado de não ser, simplesmente, o bastante. Joseph K. carregava o tribunal dentro de si. Você o carrega no bolso. E tem uma última história de Kafka que eu preciso te contar, porque é a mais importante para a sua vida prática. É uma pequena parábola chamada Diante da Lei. Existe uma porta que dá acesso a algo essencial. Diante dela, um guardião. Chega um homem comum que quer entrar. O guardião diz que é possível, mas não agora. Talvez depois. Então o homem decide esperar. Senta ao lado da porta e espera. Dias, meses, anos, a vida inteira. A porta continua ali, aberta, mas ele nunca a atravessa, porque está sempre esperando a permissão, o momento certo, a autorização que nunca vem. O homem envelhece sentado ali, e quando está prestes a morrer, faz uma última pergunta ao guardião. Por que em todos esses anos, ninguém mais veio tentar entrar por aquela porta? E o guardião revela a verdade mais cruel da história. Aquela porta era destinada exclusivamente a ele. Era a porta dele, só dele. E agora ela vai ser fechada para sempre. Para, deixa isso afundar. A porta estava aberta o tempo todo. Era dele e só dele. Ninguém o impediu de entrar. O que o impediu foi a espera. Foi a permissão que ele achava que precisava ter e que nunca foi necessária. Foi o medo. Quantas portas existem na sua vida que estão abertas, que são suas, e diante das quais você está sentado, esperando uma permissão que nunca vai chegar porque ela nunca foi precisa? Quantos sonhos, quantas conversas, quantos começos você adiou, esperando se sentir pronto, esperando alguém te dizer que pode? Agora eu prometi voltar a uma frase. Chegou a hora da virada. Junta tudo. O homem do subsolo que sofre porque pensa demais. Gregor reduzido a uma função, com medo de não importar sem ela. Joseph K. com uma culpa sem crime. E o homem da porta, esperando uma permissão que nunca vem. O que liga todos eles? Todos sofrem porque são conscientes, porque são livres, porque conseguem imaginar e se veem pelos olhos dos outros. O homem do subsolo é lúcido demais para ser feliz como um animal. Gregor é humano demais para ser amado como uma máquina. Joseph K. é responsável demais num mundo que nunca diz qual é a regra. E aqui está a revelação, a frase do começo ressignificada. A sua ansiedade não é um defeito de fábrica. Não é sinal de que algo está quebrado em você. Ela é o preço de ser uma criatura consciente, livre e capaz de se imaginar julgada. Ela é a sombra que a sua própria lucidez projeta. E uma sombra só existe porque existe luz. Você não sofre apesar de ser profundo. Você sofre, em parte, porque é profundo. Quando você entende isso, a dor não desaparece, mas você para de lutar contra a coisa errada. Para de se sentir defeituoso por sentir. E isso muda tudo. Então, o que fazer com isso amanhã de manhã? Primeiro, nomear. O homem do subsolo sofre porque acha que é o único assim. No instante em que você reconhece o seu pensar demais, como o excesso de consciência que Dostoiévski descreveu, ele deixa de ser uma falha pessoal e vira uma condição humana compartilhada por bilhões. E o que é compartilhado pesa menos. Segundo, separar o seu valor do seu desempenho. A tragédia de Gregor foi acreditar que ele era a sua função. O antídoto não é produzir mais. É construir, fora do trabalho, pelo menos um lugar onde você seja querido sem estar entregando nada. Terceiro, encarar o tribunal e perguntar quem é o juiz. A acusação é sempre vaga. Você não é suficiente. Mas suficiente para quem? Segundo qual régua, escrita por quem? A culpa difusa só sobrevive no escuro.
Acende a luz, e quase sempre você encontra uma sala vazia. E quarto, agir antes que a vontade apodreça. Mande a mensagem antes do 10º ensaio. Comece o projeto feio, em vez de planejar o projeto perfeito que nunca sai. Não porque pensar seja ruim, mas porque, depois de certo ponto, mais pensamento não traz mais clareza, só traz mais paralisia. E lembra da porta. A maioria das portas diante das quais você espera nunca esteve trancada. Você está esperando se sentir pronto, mas a prontidão vem depois de agir, não antes. A porta é sua, e ela não fica aberta para sempre. Tem uma coisa estranhamente bonita em tudo isso. A sua dor mais íntima, aquela que você acha que ninguém entenderia, já estava escrita num livro de 1864 e num romance de 100 anos atrás. Isso significa que você nunca esteve sozinho no subsolo. Que outras pessoas sensíveis e atormentadas desceram a esse mesmo porão, olharam em volta e deixaram um bilhete na parede para quem viesse depois. E o bilhete diz: eu também estive aqui. Isso que você sente tem nome. E não é sinal de que algo está errado com você. É sinal de que você está vivo de uma forma muito intensa, num mundo que prefere você dormindo. Então, da próxima vez que você pegar o celular sem saber porquê e sentir aquela inquietação subir, talvez você possa fazer diferente. Em vez de se julgar por sentir, talvez possa reconhecer o velho amigo e pensar: ah, é você de novo. O excesso de consciência, o tribunal invisível, a porta diante da qual eu fico esperando. Eu te conheço. Eu sei o seu nome. E só de saber o nome, o monstro já fica um pouco menor. E você descobre que pode, sim, atravessar a porta, mesmo com medo. Porque no fim, talvez seja isso. A ansiedade não é o inimigo. Ela é a prova de que existe dentro de você algo que vale a pena proteger. Uma consciência que vê. Uma liberdade que pesa. Uma vida que importa. Dostoiévski e Kafka não vieram te assustar. Eles vieram te dizer, através de 1,5 séculos, uma coisa simples e difícil de acreditar. Que você não está sozinho. Que nunca esteve. E que a porta, a sua porta, ainda está aberta. Se este vídeo tocou em algo que você sente e nunca conseguiu colocar em palavras, deixa aqui embaixo qual desses 3 personagens parece mais com você hoje. O homem do subsolo, que pensa demais e age de menos. O Gregor, que se reduziu à própria função. Ou o Joseph K., que carrega uma culpa que não sabe nomear. Eu leio cada comentário, e é deles que costuma sair o próximo vídeo. E se você quer continuar essa descida, deixa o seu like e se inscreve no canal. A gente está construindo aqui, vídeo a vídeo, um mapa dos lugares mais sombrios e mais humanos das grandes obras. Não para se perder neles, mas para aprender a sair. Então não para por aqui. Atravessa essa porta também. Cuida de você. Pensa com carinho, mas não pensa até a vontade apodrecer. E eu te vejo no próximo. Até lá!